Bem, e o nosso tema na tarde de hoje se trata: quem tiver bons olhos, não é? Todo o seu corpo será luz, que é um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 6. E nós vamos iniciar justamente falando esse pedacinho desse trecho de Mateus, que nos diz o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Que grandes trevas serão. Então, aqui a gente percebe que ele se refere aos olhos, digamos assim, da nossa alma, não é? E não a esses olhos da matéria. Que se a nossa alma ela enxerga as coisas por uma perspectiva, por um viés de luz, de amor, de fraternidade, né? Perante Deus, consigo próprio e com o seu semelhante, então a sua alma, não é? O seu espírito, essa túnica nupcial, né, que a gente tece dia a dia para que a gente se apresente na pátria espiritual, ela será luminosa. Ao passo que se a gente tudo enxerga através do mal, não é? Pela inveja, pela maledicência, pelo orgulho, pela falta de caridade, de perdão para com os nossos semelhantes, ou até mesmo uma preguiça, não é? Que a gente tem, às vezes, de querer se melhorar, porque a gente se acomoda, às vezes, naquele velho ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. Aquela música de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. E a gente sabe que não é bem assim. A vida é movimento. E tudo nos conclama a modificar, a evoluir, ao progresso. É por isso que existe a lei do trabalho, para que a gente evolua, para que a gente desenvolva habilidades, não apenas habilidades que nos sirvam enquanto aqui estamos na matéria, mas também a nossa evolução como espírito, a nossa evolução moral. Então, aqui ele se refere a esses olhos, não é? Esses olhos do nosso espírito, essa nossa maneira de vermos a vida, de nos relacionarmos com o Pai, conosco e com os outros. E nós vamos contar aqui, antes de contar essa história, nós vamos lembrar que tudo isso iniciou, não é? Às vezes, essa nossa maneira equivocada de ver a vida, de nos relacionarmos uns com os outros, lá atrás. A gente vê isso na Gênese, não é? Quando a gente deixou que o orgulho, não é, criasse esse distanciamento do Pai. Tanto é que a gente vai ver lá na Gênesis, no capítulo 3, né, quando Deus se aproxima de Adão ali no jardim, e ele se esconde. E ele pergunta: onde estás? Aí ele faz: eu estou escondido. Por que estás escondido? Porque eu estou nu. E quem te disse que tu estás nu? Então, aqui de uma forma bem simbólica, bem alegórica, então, quando a gente se desviou, não é, daquele plano inicial, não é, que o Pai tinha para nós, que Jesus tinha para nós, de uma humanidade fraterna, de seguir, de evoluir, né, de sairmos da nossa ignorância e evoluirmos também moralmente, através, claro, de erros e acertos, mas sem necessariamente passarmos pela fieira do mal, como a gente vê no Livro dos Espíritos. A ignorância, sim, mas não necessitávamos passar pela fieira do mal. Mas nós optamos por seguir um caminho diferente, por fazermos um projeto diferente, como já falamos aqui em outros momentos, em outros estudos. Então, daí nasceu esse orgulho, esse afastamento de Deus, porque criamos um projeto próprio, não é? Então, na realidade, por isso que Adão, simbolicamente, se sentiu nu, porque ele estava nu diante de Deus no sentido espiritual. Nós nos desnudamos perante Deus quando nos afastamos dele, quando seguimos
pelas fieiras do mal, como a humanidade, de uma certa forma, resolveu seguir. E nós vamos contar justamente a história da qual nos referíamos, do livro Alvorada Cristã. Apresentou-se perante Deus a abelhinha, um raio de sol, uma gota d'água e um homem. Então, a gota d'água foi fazer o seu relatório diante de Deus. Ela, Senhor, andei por aí, vi tantas terras secas, né, tantas árvores, tantos animais necessitados da água da chuva, necessitados de água, sedentos. E eu gostaria, Senhor, de servir mais. Eu gostaria que o Senhor enviasse mais gotas d'água, mais chuva, que eu pudesse, de certa forma, transbordar e levar água a esses locais na qual estão sedentos, estão áridos, estão secos. E o Senhor, né, falou para ela, fico feliz que você assim proceda. E eu te darei um manancial de que necessitas para levar mais água a esses lugares áridos. Em seguida, apresentou-se o raio de sol. Disse, Senhor, tenho andado por aí e tenho visto tantos lugares, tanta escuridão, tantos seres que necessitam de iluminação, de luz, mergulhado nas trevas, nos abismos. E eu gostaria muito de poder ter uma luz maior, de ampliar os meus raios e levar luz para esses locais, para esses abismos, para esses seres que se encontram mergulhados nas trevas. Permite, Senhor, que assim eu faça. Aí o Senhor diz para aquele raio de luz, porque assim procedeste, vou te possibilitar mais recursos para que leves mais luz a esses lugares de treva, a esses seres que necessitam dessa iluminação. Em seguida vem a abelhinha. A abelhinha diz, Senhor, eu tenho andado de flor em flor, polinizando, produzindo toda a capacidade que eu tenho de produzir o mel. Mas eu ainda vejo tantas crianças doentes, tantas crianças famintas, necessitadas, e eu gostaria de ter a condição que o Senhor me desse mais abelhas, mais condições para produzir mais mel e levar esse mel para aquelas crianças que têm fome, né, para aquelas pessoas que estão doentes, que o mel tem essas propriedades curativas. Permita-me, Senhor. E o Senhor disse, eu te darei o que me pedes, né? Mais abelhas e terás mais condições de produzir esse mel e, dessa forma, aplacar a fome de algumas crianças e também de levar a cura através dessa seiva curativa. E chegou a vez do homem. E tu, o que fizestes? Ah, Senhor, andei por todo lado, nada consegui fazer. Olha, é tanta inveja, é tanta maledicência, é tanta falta de decoro, tanta coisa que eu realmente não consegui fazer coisa nenhuma. Então, eu realmente lavei minhas mãos, deixei cada um por sua conta, porque realmente a humanidade está perdida. Não há nada que ser feito. E o Senhor olhou para ele e disse, tu és, na realidade, preguiçoso. Porque cada um desses seres muito menores do que ti, aqui vieram e apresentaram a sua contribuição de amor, de doação à humanidade, à natureza, e tu, com muito mais recursos, te recusaste a fazer a tua parte. O que te cabia. Isso não é desculpa, justificativa. Tu voltarás, irás aprender, irás trabalhar e fazer a tua parte como se deve. Então, enquanto a abelha, o raio de sol, né, saíram dali felizes, né, e também aquela gota d'água, o homem saiu entristecido, porque ele realmente não havia feito a sua parte dentro da criação, diante de Deus. Então, isso fica para nós como uma mensagem de que cada um de nós aqui presentes tem um papel a desempenhar. Muitas vezes achamos de que, pelas nossas imperfeições,
a gente não tem com o que contribuir. Mas isso é uma inverdade. Cada um de nós, dentro de suas possibilidades, não apenas materiais, mas como morais e espirituais, tem algo a fazer, porque senão aqui não estaríamos. Toda vida tem um propósito, toda vida tem uma finalidade. E Emmanuel nos fala bem disso, né, numa dos seus ensinamentos, quando ele diz que toda vida tem uma finalidade, que nossas vidas são contadas em horas e minutos, com propósito e finalidade. Então, não vamos agir, às vezes, como esse homem preguiçoso, ou como a lei da Gabriela, né, de que eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. Nós temos todas as possibilidades de avançar. E vamos ter em mente que, ao estarmos aqui nessa existência, estamos, de certa forma, nos preparando, não é, para uma próxima. Que todos os nossos méritos serão levados em conta quando a gente aqui retornar ao corpo. Da mesma forma que os nossos deméritos. Então, é importante que a gente procure sempre, dentro daquilo que a gente já pode, do nosso entendimento, fazer uma semeadura mais apropriada. E não sermos como esse homem aqui da historinha, o homem preguiçoso. Continuando. E associado a esse trecho de Mateus, né, nós vamos encontrar também nesse livro, lá adiante, quando nos fala do escândalo, né? Então, quando às vezes a gente fala de escândalo, a gente tem sempre em mente aquela coisa escabrosa, né? Algo assim. Mas aqui a gente vê, e eles nos explicam, que no sentido, o escândalo deriva da palavra grega, que quer dizer mais armadilha, laço, queda. E no nosso caso em específico, na parte mais evangélica, é a nossa queda espiritual. Então, Jesus falava ali nessa passagem de uma forma muito enfática, né? Que se a tua mão, o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o, corta-o. Porque dentro do contexto do Antigo Testamento, ele sempre falava, né, as parábolas, as coisas eram muito enfáticas, porque só dessa forma aquele povo ainda tão rebelde poderia entender. E nós temos o exemplo disso em Isaías, no capítulo 20. Quando Deus o inspira, diz a ele, determina a ele, que ele tire sua roupa, né, tire sua sandália, vá andar na cidade, né, no meio do povo, nu e descalço. Porque era muito usado essa maneira teatral, às vezes sem nenhuma palavra, mas de trazer ali uma advertência, de trazer ali um chamamento àquele povo. Porque na época, né, ali os judeus estavam querendo fazer uma aliança com o Egito, contra a Síria, que não seria bom para o povo de Israel. Então ele foi ali pelo meio do povo e andou, né, sem roupa, sem sandália, e as pessoas disseram, não, ele surtou, né? Se fosse na nossa época, a gente teria ele como louco. E as pessoas ficaram olhando aquele movimento, depois ele voltou, calçou as sandálias, vestiu a roupa, e as pessoas se aproximaram dele e perguntaram o motivo daquele comportamento. E ele explicou, né, que Deus o havia instruído a agir daquela forma para mostrar que se a aliança de Israel fosse feita com o Egito, é o que aconteceria, porque a Síria iria ganhar. E aqueles que se tornariam escravos, e eles fariam com que aquelas pessoas, não só os israelitas, mas também os egípcios, andassem nus e descalços para sair de lá. E nós vamos também encontrar, numa outra parte, num outro livro, em Ezequiel, quando também Deus o instrui a pegar um vaso, né, de cerâmica e chegar no meio da praça, quebrar e pisar, bem pisadinho. E ele assim fez. E as pessoas ficaram também querendo saber o que era aquilo. Ele mandou que chamassem os anciãos, não só os anciãos ali do meio do povo, mas também os sacerdotes anciãos, para que ele falasse aquilo que Deus ia instruí-lo a falar. E ele assim fez. Porque justamente eles estavam ali
tinham esquecido totalmente os ensinamentos de Deus, né, do que Moisés tinha trazido para eles. Eles estavam ali dando mais sacrifícios humanos do que os próprios pessoas que cultuavam o Baal. Então, eles estavam totalmente agindo, esquecido todos os ensinamentos e agindo de uma forma totalmente distinta daquilo que havia sido ensinado a eles, né, de um só Deus, que não era necessário aquele tipo de sacrifício humano. Então, ele disse, se aquilo não parasse, aquela cidade seria destruída, né, e que essas pessoas que haviam se tornado os judeus adoradores também de Baal, seria esmigalhado como aquele vaso. Eles seriam destruídos. Então, nós trouxemos aqui essas duas passagens para que a gente entenda como era o contexto da época, né? Por isso, às vezes, essa forma tão enfática, que se a gente pensar, meu Deus, tirar um olho, cortar uma mão, se isso for um instrumento de queda, então é para que a gente entenda que não é dessa forma. Né? Que ele diz, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. E por que isso ainda acontece? Não é porque os nossos olhos ainda não são bons, não é porque a gente ainda caminha, de certa forma, nessa escuridão espiritual. E nós vamos ver aqui no livro Consolador, na pergunta 307, que é feita a pergunta a Emmanuel o seguinte: por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? E a resposta: num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão de pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes através dos longos caminhos. Então, como a gente já havia dito, esse escândalo aqui se refere à nossa queda espiritual. A gente está sempre caindo. De que maneira, às vezes, a gente cai? Quando a gente não perdoa, quando a gente deseja o mal, quando a gente deseja vingar-se, quando a gente é orgulhoso, quando a gente é invejoso, quando a gente é maledicente com o nosso próximo. Então, aí, é essa armadilha que vai aqui, vai acolá, a gente, de certa forma, a gente cai. E é natural, entre aspas, que a gente ainda caia, porque somos imperfeitos, mas isso não justifica. Porque hoje a gente já sabe, a gente já tem conhecimento suficiente para buscar se modificar. Agora, a gente sabe também, né, que isso não acontece de uma hora para outra, não é milagre, não é mágica, né, não é pó de pirlim-pim-pim, é algo gradativo que a gente vai passo a passo. O importante é que haja essa determinação, essa vontade firme, uma vez que a gente conhece já o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, que a gente se proponha, não é, a trilhar esse caminho do bem, esse caminho do amor, esse caminho da caridade. Mas sempre de uma forma passo a passo, né, buscando não apenas se conhecer, mas conhecer a Deus, estreitar esses laços com Ele, porque o nosso relacionamento, para que a gente seja feliz, para que a gente realmente tenha um bom relacionamento conosco e com os outros, é quando a gente se relaciona primeiro bem com Deus. Se a gente cria esse relacionamento bom, de intimidade, junto ao Pai, junto ao Criador, então a gente passa também a se conhecer, a gente passa a ter o auto-amor. E, através desse auto-amor, a gente consegue também começar a ter olhos de indulgência, a ter um olhar mais generoso em relação ao outro, a não ser tão julgador como normalmente nós costumamos ser. Porque a gente entende que se o outro erra, se o outro cai, se o outro ainda é motivo de escândalo, eu também sou. Mas aí nós podemos nos perguntar,
Então a gente vai sempre ficar nesse ciclo, não é? Eu fui o motivo de escândalo, mas amanhã vem outro escândalo através de mim, a gente vai ficar sempre nisso. Quando isso vai ser quebrado? De que maneira isso vai ser quebrado? Aí a gente vai encontrar aqui no livro Boa Nova, numa conversa de Jesus com André, que nesse dia Jesus já havia conversado com Nicodemos, né, falando da reencarnação, do que o homem renasceria. E quando Nicodemos se vai, André, após todas aquelas instruções do mestre, ele fica ali pensando e resolve fazer umas perguntas a Jesus. Nós vamos ver aqui. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito, simples, e perguntou: Mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e ainda mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos fâmulos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, deste modo, o mundo precisará sempre do clima de escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos, perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso, porque Nicodemos, né, mesmo sendo um doutor da lei e com aquela conversa com Jesus, ele não entendia esse mecanismo da reencarnação, como o homem poderia nascer de novo. Por isso que ele faz essa comparação. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade da tua visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo. Investigando as revelações do céu, com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Então, eis aqui a nossa resposta. Como esse ciclo, né, de fazermos o mal e também, às vezes, de servirmos de instrumentos desse mal, desse escândalo, de queda espiritual, para que o outro aprenda, né, e sofra a expiação, é através do amor. Né, desse amor a Deus, em primeiro lugar, depois a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, quando a gente aprender a amar, a gente vai quebrar, né, esses ciclos, né, de escândalo e depois de sermos esses instrumentos. E Emmanuel nos fala
de algo bem interessante nesse sentido, que por agora é necessário a justiça, mas que quando a gente aprender o amor em nossos corações e na vida, já não será mais necessário. Porque quando o amor habitar em nosso coração, em nossa vida, então a justiça será feita naturalmente, não haverá essa necessidade da expiação. E nós vamos contar aqui uma história de Antônio Olímpio, do livro Ação e Reação. Ele foi atendido, numa casa socorrista, André Luiz estava lá, também em aprendizado e também ajudando, e ele chega lá numa situação deplorável, completamente alucinado. Então, é aplicado sobre ele alguns passos, porque ele estava naquela ideia fixa daquele mal que ele havia feito. E quando, após aquela aplicação daqueles passos, e que ele consegue falar, porque ele não conseguia nem falar, então ele começa a contar a sua história. E ele pensa que ele está tão perturbado, ele não se percebe de onde está, nem do que está acontecendo à sua volta, que ele pensa que está diante de um juiz, de um magistrado. E ele diz assim: eu não aguento mais. Realmente, eu errei, eu sou culpado. Eu quero falar. Ele diz: conte a sua história. Aí ele diz: eu tinha 2 irmãos mais novos. O nosso pai morreu. E nós ficamos com uma enorme fazenda. E eles queriam continuar cuidando daquela fazenda. E eu tinha outros planos que nos trariam mais dinheiro, que poderia render muito mais, mas eles não estavam de acordo com aquilo que eu queria. Então, eu comecei a maquinar em minha mente uma maneira, já que eu não iria convencê-los, de poder me livrar deles e levar a vida da forma que eu queria. Então, eu os convidei para um passeio de barco, uma pescaria, e coloquei na bebida que a gente levou um remédio lá que eles dormissem, e a certa altura, quando eles já estavam bem trôpegos, eu virei o barco, eles caíram na água, e como estavam naquela situação, não tiveram condições de nadar, de se salvar, mas eu que estava bem, me salvei e fiz que tudo parecesse um lamentável acidente. Então, cumpri todo aquele luto, e todos me tinham por um homem bom, honesto, digno. E eu fui levando a minha vida conforme eu quis. Casei, tive meus filhos, mas sempre aquela sombra, aquela sombra, aquela culpa. Mas aí, cada vez mais, ele procurava levar a vida dele de uma forma bem, sem pensar em nada, bem superficial. Eis que chega o momento do desencarne. E quando ele desencarna, quem estão lá esperando? Aqueles a quem ele provocou a morte, o desencarne, cobrando dele, e ele ficou nesse estado espiritual, juntou a culpa com a cobrança daqueles algozes em cima dele, até que ele foi resgatado. Então, o que a gente percebe? Que as nossas atitudes equivocadas ainda, por mais que às vezes a gente queira fugir disso, a gente não consegue. Vai chegar um momento que vai vir um arrependimento, do arrependimento à expiação, e vai ser necessário o quê? A reparação. Porque só com o bem que é feito é que esse mal será anulado. Então, ali os mentores espirituais, após ouvirem aquela história, então buscaram acalmá-lo e iniciar o tratamento. Por quê? Foi necessário que ele contasse a história. André Luiz pergunta, para que se soubesse por onde começar o tratamento dele, para que ele fosse, aos poucos, adquirindo o seu equilíbrio, e para que, de futuro, através do arrependimento, ele pudesse voltar, expiar e, de futuro, quando ele tivesse as condições espirituais, haver a reparação. Então, enquanto a gente agir dessa forma, todos nós, então esse ciclo não será quebrado, como a gente estava falando. Só quando a gente começar realmente a fazer do amor
o nosso caminho. Não aquele amor, às vezes que a gente pensa, aquele amor superficial, que na menor constrangimento, na menor raiva que se tem, você já se afasta. Mas um amor maior, né? Um amor que realmente nos impele a ter compaixão, a ter um olhar mais generoso em relação ao outro. Vamos em frente. Então, é importante que a gente compreenda que nisso tudo existe uma lei sábia, né, que é justamente a lei de causa e efeito, que às vezes a gente confunde com ação e reação. Porque ação e reação é a nossa atitude, o nosso comportamento perante essa lei de causa e efeito. Mas não é como às vezes a gente pensa, né? Como muitas vezes a gente pensa de forma equivocada, que é aquela lei de Italião, né? Você matou, amanhã você vem nessa vida e vai ser morto. Porque a nossa ação depende de nós, mas a nossa reação, essa, é pela misericórdia do Pai. Então, muitas coisas são levadas em consideração. Da mesma forma que aqui na nossa lei material, não é? Se alguém comete um crime, é levado em consideração a motivação, temos os atenuantes. Da mesma forma, a gente é estudado se há um dolo, se há uma culpa apenas, se houve a intenção de cometer o crime ou se foi algo do momento. Então, quanto mais na justiça divina, não é? Que é uma justiça perfeita. Então, é importante que a gente entenda que o que a gente faz vai ter uma consequência. Talvez nem sempre nos mesmos modos, da mesma forma, mas de alguma forma, aquilo vai ser expiado. De alguma forma, aquilo irá ser reparado. E nós temos um exemplo disso no livro Nosso Lar. Quando André Luiz está conversando com a mãe dele e pergunta pelo pai. E ela diz que o pai ainda se encontra numa situação bastante difícil, que nem consegue realmente percebê-la. E André Luiz fica ali, né, conversando com ela, e ela diz para ele que o pai de André Luiz, para que a gente entenda a motivação dele estar nessa situação, ele, quando estava encarnado, ele era um homem muito voltado às coisas do sexo, não é? E ele tinha 2 amantes fora a esposa, a mãe de André Luiz. E quando ele desencarna, essas mulheres ficam ali perto dele, cobrando todas aquelas promessas que ele havia feito para elas. Então, a mãe de André Luiz, que já era um espírito bem mais elevado, então ela pede permissão para retornar, né, para reencarnar, e que também ele reencarne, e depois eles se reencontrem, se tornem novamente, se unam pelo matrimônio, e que aquelas 2 mulheres voltem, não é, como filhas de ambos. Então, a gente vê que aí o que vai prevalecer é o amor. Não é? Aquela reparação será feita através do amor. Não só dela, que ela vai ali em missão, mas desse que será o pai dessas mulheres, as quais ele desencaminhou. Então, a gente vê que Deus tem os seus mecanismos de justiça. Nem sempre é baseada nessa lei de Italião. Emmanuel nos fala que quando o espírito é endurecido, que não aceita, que não tem arrependimento, que realmente é recalcitrante no mal, aí, então, para esse, sim, eles sofrerão na medida daquilo que eles realizaram. Continuando. Em Efésios, nós vamos encontrar uma fala que nos diz a respeito de como o cristão deve proceder. E ela nos diz assim, no capítulo 4, 1 a 3. Fala da prática dos cristãos. Rogo-vos, pois, eu no Senhor, que andarás de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, com generosidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, aqui ele nos conclama, ele nos exorta a agirmos uns com os outros com essa indulgência,
né, com esse amor de suportarmos uns aos outros. Porque, como já havíamos dito, todos nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos. Estamos todos aqui numa escola, em aprendizado. Ninguém aqui é mestre. Não tem ninguém aqui que já esteja no último estágio da sua evolução espiritual. Uns estão mais adiantados, outros nem tanto, outros mais ou menos, mas todos nós que aqui estamos nessa situação de aprendizes, de alunos, né, nessa escola do homem de bem, ao qual nós resolvemos agora, nessa existência, nos matricular, né, nos tornarmos esse homem de bem, esse ser que quer trilhar o caminho do bem. E é isso que ele nos exorta, né? Paulo, nessa carta a Efésios, ele nos exorta a isso, a nos suportarmos, a termos esse cuidado, esse respeito um com o outro, sabendo que se às vezes o outro faz algo que não gostamos, nós também assim procedemos, se não com ele, mas com outro. Então é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente não fique sempre naquele papel de achar que nós estamos sempre certos, que nós é que realmente sabemos de tudo e que o outro não sabe nada, que só o outro é o errado. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que é bem-aventurados os que têm puro coração, item 17, eles nos diz o seguinte: é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, do mal, extirpar, tirar do coração todo sentimento impuro e toda a fonte viciosa. Então, complementa aqui o que havíamos dito. Então, é necessário que a gente comece por essa limpeza em nosso coração. Porque também não diz na Bíblia que a boca fala do que está cheio, o nosso coração? E é verdade. Tudo nasce o quê? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas ideias. Né? Quando a gente pratica algo, seja de bom, seja de mal, tudo nasce aonde primeiro? Nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, naquilo que sentimos em relação ao outro, aquilo que sentimos em relação à situação que estamos vivenciando. Não é algo que a gente faz sem pensar, aquilo já tem uma semente ali. Se for uma semente boa, ótimo. Mas se for também uma semente ruim, ela vem desse nosso coração, né, do nosso espírito, onde está a nossa essência, onde está ou a nossa luminosidade ou as nossas trevas. Então, é necessário que a gente comece por essa limpeza, né, buscar esse enfrentamento com cada um de nós, com a nossa intimidade, e não ficarmos na periferia, né, como às vezes a gente faz. A gente não para, como a Alisson havia dito, às vezes não temos tempo e nem queremos, às vezes, ter tempo para essa reflexão, para esse enfrentamento conosco, porque sabemos que vamos encontrar esses quartos escuros, essas trevas, mas a gente só pode trazer luz a essas trevas se a gente abre essas portas, né? Se a gente abre essas janelas dentro de nós e vamos conseguir. Não, eu sou invejoso? Sou invejoso. Eu ainda gosto de falar da vida do outro? Gosto. Eu ainda gosto de uma fofoca? Gosto. Mas eu vou procurar, pelo menos por hoje, não falar da vida de ninguém, não fazer uma fofoca, não ser maledicente. Opa, estamos no primeiro passo. Então, se a gente reconhece o que ainda temos que atrasa o nosso progresso como espíritos, o nosso progresso espiritual, é importante, né, que a gente dê esse primeiro passo de enfrentamento para que a gente vá justamente tirando, extirpando do nosso coração esses maus sentimentos e os vícios que ainda trazemos na nossa alma. Continuando. E nós vamos contar aqui uma história de Divaldo que provavelmente todo mundo já conhece, mas que eu acho que cabe bem para o nosso estudo na tarde de hoje, justamente porque ele traz, não é, essa quebra, não é, do escândalo, dessas trevas, de ser tornado elemento de escândalo, dessa queda espiritual pela atitude dele. Ele nos fala, né, que sempre o acompanha durante
a vida dele toda, um espírito que era bastante ferrenho, não é? Que era aquele obsessor que sempre estava ali observando, criticando, causando 1000 situações para a vida dele. E ele depois descobriu que foi por uma situação que eles vivenciaram, né, no ano de 1526, em que os dois eram teólogos e foram envolvidos numa situação na Inquisição, em que esse espírito foi prejudicado por Divaldo, não porque Divaldo tivesse a intenção de prejudicá-lo, mas porque, naquele momento, ele entendia que estava exercendo, né, as leis de acordo com a igreja. E, então, esse espírito e a mãe dele, por 400 anos, se tornaram inimigos ferrenhos de Divaldo. E ele sempre estava ali. Mas Divaldo, no seu trabalho ao longo da sua existência no bem, né, de amparo às crianças, então chegou um momento que ele diz: eu ainda não acredito em você. Eu ainda não confio em você. Mas pela sua paciência você me venceu. Eu vou te dar uma trégua. E deixa ele. E Divaldo conta, né, que no outro dia acordou se sentindo tão bem, tão feliz. Opa, que coisa boa! E continuou. E um dia, ele está lá na mansão do caminho, alguém bate lá à porta do seu quarto e diz que tem uma moça, uma senhora lá com uma criança nos braços e que está procurando. Então ele vai ver, falar com ela. E era uma mulher esquálida, né, pela fome, pela necessidade, pela miséria a qual ela vivenciava. E essa criança que ela trazia nos braços era justamente uma criança numa situação deplorável, à beira da morte, também pela fome, né? Ela não conseguiu se desenvolver, estava desnutrida, numa situação terrível. Então, Divaldo chama o seu filho, que é médico, ele vai atender aquela senhora, leva ela para tomar soro, higienizá-la, e Divaldo fica com aquela criança. E quando ele está com essa criança nos braços, higienizando ela e tentando fazer com que ela se alimentasse de algo, porque ela não estava nem acostumada a um alimento, porque sabe o que a mãe dela fazia? A pobreza, a miséria era tão grande que ela pegava o papelão que ela encontrava no lixo, quando tinha aquele restinho de óleo, ela fervia e depois picava o papelãozinho, botava dentro daquela água, né, com a gordura, e era o que ela se alimentava e alimentava aquela criança. E ele passa a noite ali com aquela criança até que ela vai melhorando um pouco, a mãe dela também, e esse espírito aparece para ele. Diz: e você vai amar essa criança? Diz: claro que vou amar essa criança. Esse monstro, isso não interessa. Eu vou amar. E você sabe, você me conhece, você sabe que eu vou amá-la. E ele ficou ali, né, desconfiado. Não falou nada. E a criança foi se desenvolvendo, foi melhorando, e, graças a Deus, saiu daquele risco de morte, né, daquela iminência de uma desnutrição. E ele aparece novamente a Divaldo e diz: ela é minha mãe. Se você amá-la, eu irei amá-lo também. Aí Divaldo faz uma brincadeira com ele. Diz: ah, é sua mãe? Sim. Pois agora, num beliscãozinho, uma coisinha assim de lhe diz: você não fará isso. Mas farei. Ele disse: não, de jeito nenhum, você não fará isso. Não, estou brincando, você sabe que não farei. Pelo contrário, vou adotá-la como minha filha, vou registrá-la como minha filha, assim como tantos outros que eu tenho aqui na mansão do caminho. E a menina cresceu, se desenvolveu e ficou por ali estudando, aprendendo, mas ela era ressabiada com Divaldo. Ela ficava sempre... Quando ele chegava, viajava, as crianças vinham em torno dele e ela sempre de longe. E ele percebia que ela não gostava dele. E quando ela foi fazer 15 anos, ela foi até o gabinete dele e disse: Divaldo, tio, hoje é minha festa de 15 anos. E eu quero que o senhor vá, que o senhor participe. Ele: sim, claro. E eu gostaria que o senhor me desse um abraço. Ele disse: sim. Mas só um momentinho. Aí ele vai até a porta do gabinete, fecha. Ele fez toda uma encenação. Fechou a porta, botou dentro de uma gaveta, fechou a gaveta e botou a chave no bolso. Disse: bem, agora nós vamos conversar, de homem para homem. E ela fica ali: eu quero saber por que você não gosta de mim. Não, tio, mas não tem nada disso. Por que você não gosta de mim? Eu quero que você me fale. Aí ela baixa a cabeça e começa a chorar.
Quer dizer, inconscientemente, né, toda aquela mágoa, toda aquela raiva pelo que ele fez ao filho dela veio à tona. Ela disse, não, porque eu tenho sempre a impressão que o senhor vai brigar comigo. E ele disse, eu faço isso com você? Não. Mas eu tenho sempre a impressão que o senhor vai ralhar comigo, que vai dizer algo que eu não vou gostar. E eu faço isso com você? Não. Pois agora você vai saber o motivo pelo qual você tem, não é, esse afastamento de mim. Então, ele conta o que aconteceu naquela existência. E ela compreende, e ali ela chora, e finalmente os dois se entendem, se abraçam, e a partir dali ele diz que ela se tornou uma das suas melhores filhas, zelosa, amorosa. Tanto é que muitas vezes ele estava trabalhando até altas horas da noite e ela ficava sentada, próximo ao quarto dele, fingindo que estava estudando, mas para de vez em quando ir lá levar um cafezinho, ver se ele estava bem. Uma vez ele disse, não, minha filha, vá dormir, que você precisa descansar, você é jovem, amanhã você tem aula. E ela foi. Mas aí percebeu que ele demorou e acendeu a luz lá do banheiro e se demorou. E ela ficou com medo, começou a bater. E ele disse, o que foi? O que houve? Ele disse, o senhor demorou demais, não voltou, não viu o senhor apagar a luz? Não, é porque eu fui ao banheiro. Eu não posso ir ao banheiro? Disse, pode. Você está sentindo algo? Olhe, por favor, não morra. Não morra. Porque o senhor é tudo o que eu tenho nessa vida. O seu amor por mim é tudo o que eu tenho nessa vida. Não morra. E ele abraçou com aquele carinho todo, com aquele amor todo. Então, veja como, nesse caso aí, não é? Foi vencido, foi quebrada essas algemas através do perdão. Por isso, sempre nos fala a doutrina e o evangelho da importância do perdão, né? De olharmos para o outro e de desenvolvermos em nós, de sermos luz, não é? Como Jesus nos exortava a ser. E como o nosso tempo já está chegando, então, justamente para encerrar o nosso estudo na tarde de hoje, nós vamos trazer aqui o Sermão da Montanha, as instruções, o que precisamos fazer, que comportamento precisamos ter para que a gente tenha bons olhos e o nosso corpo espiritual se torne luz. E nós vamos fazer uma complementação também desse Sermão da Montanha com um texto de André Luiz, deste livro aqui, Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. Então, vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. E André Luiz nos diz, abençoar sempre, qualquer trato de solo, agradece o adubo que se lhe dê. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Desconhecer ofensas. A vida não constrange criatura alguma a abrigar uma serpente para atormentar-se com ela. Ou seja, a gente realmente buscar esquecer as ofensas e não ficar alimentando, como ele diz aqui, essa serpente, como normalmente a gente faz. A gente, ao invés de se desligar daquele acontecimento que nos prejudicou, que nos causou tristeza, enfermidade, a gente não, a gente acalenta ele muitas vezes como um filho, né? Ah, mas fulano fez isso comigo, ele vai ver. E fica, né, acalentando, cuidando aquela serpente. Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Aí eu já falei, né, desconhecer as ofensas. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Jamais vingar-se. Pessoa alguma consegue ajudar um doente, fazendo-se mais doente ainda. Amar os inimigos. A obra-prima da escultura nasce do sonho do artista que a concebe, mas não dispensa concurso do buril que lhe dá forma. Então, aqui, quando ele fala, né, jamais vingar-se. Né? Então, aqueles que têm fome e sede de justiça não devem vingar-se, porque a gente vê também na Bíblia que a justiça é de Deus e não é nossa. Por quê? Porque a gente vê, por uma pequena fresta, a gente vê o aqui e o agora. Mas a gente não tem a dimensão do que a gente fez, do que a gente faz muitas vezes, do que a gente ainda fará. Então, como aplicar a justiça de uma forma correta, se a gente não tem esse conhecimento, essa percepção?
Então, por isso, a justiça é de Deus. Né? E como a gente quer... E a vingança, muitas vezes, nos faz muito mais mal do que bem. Ela não traz, às vezes, aquele consolo que a gente espera. A gente não traz aquela satisfação que a gente desejaria, porque a gente sabe que, naquele momento, nós estamos nos comprometendo diante da lei e também sofreremos, não é, os reveses disso. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Não censurar. A crítica nos traça a obrigação de fazer melhor do que aqueles que nós reprovamos. E muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Ao lançarmos, ao sermos críticos, a apontarmos o dedo para o outro. A gente não pensa que, ao fazermos isso, nós temos que ter a condição moral de sermos melhores do que aquele a quem reprovamos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Auxiliar indistintamente. Se a fonte que escolhesse os elementos que deveria beneficiar, de certo que a Terra seria, francamente, um planeta inabitável. Né? Então, se a água fosse escolher a quem descendetar, a quem tirar a sede, né? Só alguém que realmente fosse bom, nós todos estaríamos realmente a perecer. Né? Então, da mesma forma, nós devemos buscar auxiliar os nossos semelhantes, assim como fez o bom samaritano, de forma indistinta, né? Sem estar esperando que haja um retorno. Não interessa se ele é pobre, se ele é rico, se é preto, se é branco, que religião ele professa, que time ele torce. O importante é que, se é alguém que naquele momento nós temos a condição de ajudar, de estender a mão, de acolhermos, que o façamos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Cumprir o próprio dever. Ninguém tranquiliza ninguém sem trazer a consciência tranquila. Então, é importante, né, que a gente cumpra o nosso dever, que façamos a nossa parte, mesmo que muitas vezes aqueles que nos acham tolos, que nos acham bobos, né, nos persigam, riam de nós. Não interessa. O que interessa é a nossa consciência tranquila do dever cumprido. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E André Luiz termina por nos dizer: saber cooperar, a fim de receber cooperação. O próprio Cristo não consegue sozinho realizar a obra de redenção da humanidade. E, iniciando seu apostolado na terra, procurou 12 companheiros que lhe serviram de base à divina missão. Da mesma forma que hoje ele nos convoca para que sejamos esses apóstolos do bem, não apenas a falar, a divulgar ao seu evangelho, mas a vivenciarmos esse evangelho em nossas vidas, em nossas existências e com os nossos semelhantes. Muita paz para todos.